Olá, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Seguimos levando informações sobre o coronavírus no Espírito Santo. O estado registra 33 casos confirmados. Ações que podem conter o avanço da Covid-19 não param. E você vai saber tudo o que está sendo feito. Vamos conversar ao vivo com o governador Renato Casagrande. No estúdio, a médica pneumologista Jéssica Polese tira dúvidas dos amigos do TN1. E em tempos tão difíceis, aquela máxima, o melhor do Brasil é o brasileiro. Olha a máscara que esse senhor usava em Felrosa na Serra. Tem máscaras fashions também. Mas será que tudo isso protege? Você vai saber já já. O TN1 mostra ainda o segundo dia de vacinação contra a gripe e as medidas adotadas para reduzir as filas, principalmente quando tem idoso na espera. E nos casos de polícia, grávida de 2 meses é assassinada dentro de casa. Os criminosos estavam encapuzados. E os moradores do Morro do Romão tiveram mais uma noite de terror com um tiroteio que durou mais de 40 minutos. Tudo isso e muito mais agora, aqui no TN1. Pessoal, aqui com a gente, a médica pneumologista Jéssica Polese. Ela nos acompanha ao longo da edição para tirar as dúvidas dos amigos do TN1, a sua dúvida. E você já pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 99792-2530, 99792-2530. Olá, doutora, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda aqui ao TN. Um prazer. Olha, a vacinação contra a gripe nos idosos. Muitos estão sendo imunizados dentro do carro mesmo. Pois é, em Vila Velha, só no primeiro dia de vacinação, 22 mil pessoas receberam a dose. Nesta etapa, o público-alvo são profissionais da saúde e idosos. Na prainha em Vila Velha, uma grande concentração de veículos logo cedo. O local é um dos 3 drives de vacinação contra a gripe. Doralice foi a primeira a ser imunizada. Tá ótimo, tá ótimo. E eu moro ao lado do santuário. Mas só que ontem eu não fui, porque eu estava assim, um pouquinho meio nervosa. Meu coração falou, não vai acontecer coisa. Aí eu disse, eu vou deixar amanhã, eu vou para lá. E hoje estou aqui. Dona Elza, de 83 anos, nem precisou sair do carro. Muito importante para mim, que eu estou idosa, para todos nós, porque está no mundo inteiro essa doença, né? Então, é a melhor coisa para a vacina, né? No Shopping Boulevard, outro ponto de drive vacinação, uma fila dava a volta. No local, somente a partir das 9 as vacinas começaram de fato a ser aplicadas por questões de logística. Vila Velha adotou esta opção de distribuição das doses para evitar aglomeração de pessoas, como aconteceu ontem no Santuário de Vila Velha. O Ministério Público Estadual chegou a notificar a Prefeitura, orientando a adotar medidas para garantir segurança aos idosos e profissionais da saúde durante o processo de vacinação. Eles são o público-alvo desta primeira etapa da campanha contra a gripe, que vai até o dia 15 de abril. A vacinação contra o influenza, ela não vai atuar diretamente, no coronavírus. Mas é importante para que nós façamos o diagnóstico diferencial, porque a gente sabe que muitas infecções do trato respiratório estão diretamente relacionadas à influenza, principalmente nas crianças e nos idosos. Então, se eu vacino essas pessoas, terão menos infecção do trato respiratório por esse agente, e ao ter uma infecção por trato respiratório, nos faz pensar mais no coronavírus. A campanha de vacinação contra a gripe teve início ontem e somente ontem 22 mil pessoas foram imunizadas aqui em Vila Velha. O município recorreu ao estado para solicitar mais doses da vacina e 10 mil foram concedidas para o dia de hoje. Acreditamos também que essa vacina acabe hoje ainda e a gente vai ficar no aguardo do Ministério da Saúde, então, enviar novas doses para nós. Além dos drives, Vila Velha dispõe de 19 pontos volantes, quadras de escolas com espaços mais ventilados e maiores para evitar aglomeração.
Com a nova medida, a vacinação no santuário e nos centros municipais de atenção secundária está suspensa. Itanaíra aprovou as mudanças e levou a esposa e a mãe de 91 anos para garantir a proteção. Excelente, não fica um próximo do outro, né, igual aconteceu no Santuário de Vila Velha, é bem mais protegido. A gente está no segundo dia de campanha, vai ter vacina para todo mundo. O Ministério da Saúde teve que adiantar a ação por conta de uma emergência internacional e ele ainda nem recebeu a cota total ainda, que ele precisa mandar para os estados e os estados para os municípios. Então vamos ter paciência, a vacina vai chegar, todo mundo vai ser imunizado, mas cada um no seu tempo correto. E, por favor, respeitando as fases. Nesse primeiro momento, apenas profissional de saúde e idoso. Olha, ainda bem que mudou, porque ontem no santuário foi um caos. E a hora que eu cheguei para vacinar minha mãe, já tinha acabado a vacina, fora o tumulto. Antes sobrava, né? Pois é, agora... E olha, em Vitória, a vacinação será mediante agendamento pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site agendamento.vitória.es.gov.br. Na capital, também há vacinação dentro do carro. Lá na Serra, a vacinação acontece em todos os postos de saúde de segunda a sexta-feira. Em Cariacica foram criados pontos de vacinação que vão funcionar das 8 da manhã às 3 da tarde. Idosos acamados no município podem ligar para o número. Anotem aí, 3346-6578. 3346-6578 para agendar. Pois é, a gente está aqui com a doutora Jéssica Polese, pneumologista. Muita gente deve estar se perguntando, né? Gente, a gente está numa pandemia de coronavírus, mas estão vacinando contra gripe. Doutora Jéssica, explica pra gente por que os idosos têm que se vacinar nesse momento contra a gripe, já que não existe a vacina contra o coronavírus. Então, você imagina que a gente está em toda essa problemática em relação ao coronavírus, uma doença, uma situação incerta no Brasil, mais incerto ainda, né? Porque a gente não tem o exemplo, o que está acontecendo na Europa, são países que são totalmente diferentes da realidade do Brasil. Aí você imagina, além do corona, a gente ainda ter uma epidemia de influenza. É mais ou menos assim, seria somar problemas. E a vacina da influenza é exatamente para bloquear a disseminação da influenza. Então eu achei acertadíssimo, eu acho que deveria ser feito. Só tem que pensar numa boa logística para não tirar esses idosos de casa e assim submetê-los aí a uma infecção por coronavírus. Mas todos devem tomar a vacina. Sim, né? todos, sempre. Todos os anos eu falo a mesma coisa. Esse negócio de que vacina de influenza faz passar mal, faz dar resfriado, isso aí não existe. Isso aí, assim, não é de maneira alguma motivo para não se vacinar. Tá certo, daqui a pouquinho a gente volta com você. A repórter Tainá Lopes conversa ao vivo com o governador Renato Casagrande. Vamos saber as ações implantadas para conter o avanço do coronavírus no estado. Bom dia para você, Tainá. Bom dia, governador. Bom dia, Ingrid e Georgia, você que nos acompanha aqui no TN. Ao meu lado, o governador Renato Casagrande, que gentilmente vai nos atender hoje, esclarecer algumas perguntas. A gente deixa claro que os questionamentos que a gente traz nessas entrevistas são feitos por você. Aí na sua casa, você que manda suas dúvidas, a gente tria essas perguntas e traz aqui para que o governador possa tirar essas dúvidas e nos esclarecer algumas situações. Governador, bom dia. Eu já abro aqui os meus questionamentos, porque a gente tem percebido um diálogo entre os governadores da região sudeste, né? Parece que algumas tomadas de decisões, inclusive, dão a entender para a gente, nos noticiários, informações que a gente recebe, que são bem alinhados. O senhor realmente tem se reunido, né, com essas lideranças, tem buscado conversar, tomado algumas decisões junto com esses outros governadores? Temos sim. Tivemos uma reunião ontem, uma videoconferência ontem, entre nós, 7 governadores, participou também o ministro do Transportes. A primeira fase da reunião foi uma troca de experiência daquilo que a gente tem feito, daquilo que cada governador tem liderado no seu estado. E também, depois disso, a gente fez um debate sobre a nossa relação com o governo federal e as demandas nossas do governo federal. Foi bom ter feito ontem, porque já discutimos um pouco daquilo que o governo federal anunciou ontem em termos de ajuda aos estados, aos municípios,
no enfrentamento ao Covid-19, e também fizemos uma conversa com o ministro do Transportes, ele muito preocupado com o transporte rodoviário de cargas, alimento, remédio, equipamentos, porque por mais que a gente saiba que é preciso a gente isolar e permanecer em isolamento, todos que puderem ficar, mas algumas atividades tomando todos os cuidados do mundo, mantendo o afastamento entre as pessoas, fazendo a higienização das mãos e como se proceder para que outras medidas preventivas, a gente tem que continuar com algumas atividades. Então, a atividade do transporte é uma atividade importante para não faltar alimento para nós, por exemplo. Então, debatemos isso e combinamos que as nossas decisões são decisões que estarão alinhadas para que a gente possa abrir restaurantes das margens da BR, borracharias, oficinas, porque o motorista do transporte de carga e o motorista do transporte coletivo, o cobrador, eles cumprem um papel fundamental para quem tem que trabalhar, né, efetivamente. Então, foi boa a nossa reunião, a gente alinhou bem essas posições e teremos amanhã. Já a região sul tem reunião com o presidente da República hoje, o Nordeste teve ontem, a região sul tem hoje e nós do Sudeste temos uma reunião com o presidente da República amanhã, né, uma videoconferência com o presidente da República. Então, o mais importante é que a gente compreenda que a gente tem que trabalhar juntos, né? O governo federal, não através do Ministério da Saúde, que já tem trabalhado juntos há muito tempo, mas o presidente da República, me parece que agora está se incorporando efetivamente a esta grande mobilização para que a gente dificulte ou interrompa ou diminua o impacto do Covid-19 na população brasileira. O senhor puxou aí já para uma outra pergunta que eu ia fazer, essa questão da necessidade de alguns setores continuarem funcionando. A avaliação que a gente tem é que existem dois lados dessa pandemia. O lado do isolamento do grupo de risco, como a gente estava conversando antes de entrar ao vivo, que são os idosos, eles precisam ficar em casa, precisam cumprir à risca esse isolamento. Do outro lado, existe o isolamento econômico. A gente está falando de vários setores, de um impacto grandioso na economia do Brasil, mas que, por segurança, os trabalhadores desse setor econômico, que fazem girar a roda da economia, não só no Espírito Santo, mas no Brasil, que podem, também estão em casa, respeitando a quarentena. De um lado, a orientação dos profissionais da saúde que pedem que, nesse momento, a gente cumpra, de fato, esse isolamento. Do outro, economistas de todo o mundo que encaram que a gente precisa reavaliar essa questão do isolamento quando se trata de um grupo que não faz parte do grupo de risco e que também precisa continuar trabalhando para fazer essa economia girar. Eu te faço a pergunta, passado esse ápice de 15, 20 dias deste isolamento que é necessário para a gente poder achatar a curva que a gente tanto diz da pandemia, o senhor avalia que as pessoas que não fazem parte do grupo de risco, jovens, trabalhadores, saudáveis, que podem ir a campo, passado esse ápice, esse momento de reclusão, de isolamento, o senhor avalia que é possível voltar a certos setores, voltar a operar, que eles deveriam, inclusive, passado esses 15, 20 dias, voltar a operar e que os idosos, o grupo de risco, continuassem em isolamento? Seria, então, continuação do isolamento para quem já tem que estar em isolamento hoje, que é o grupo de risco, e uma volta das pessoas que não fazem parte desse grupo para que possa aquecer a nossa economia? Como que o senhor avalia isso? É difícil a gente avaliar com antecedência de dias, tá certo? Mas é possível que a gente caminhe numa direção dessa, não sei ainda em quantos dias. O que é fundamental, para a gente ter isso, para a gente alcançar um momento em que a gente possa ir liberando algumas atividades, que eu não sei se poderemos liberar no prazo estabelecido de 15, 20 dias. Não sei, não dá para dizer ainda. Vai depender do grau de pessoas que estarão contaminadas com o vírus, vai depender do número de pessoas, vai depender da gravidade dessas pessoas, vai depender do número de leitos ocupados. Então, você vê que a Itália, a Espanha estão tendo que cada dia mais tomar medidas de reclusão, de isolamento cada vez mais fortes, inclusive paralisando todas as atividades, sem nenhuma exceção, com algumas poucas exceções.
Então, assim, o que é bom, o que é importante a gente fazer? Você já falou, eu vou só reafirmar, porque a repetição também é um método de aprendizagem. Então, assim, as pessoas dos grupos de risco, mais de 60 anos, e doenças, quem possui doenças crônicas, precisam estar em isolamento. Não devem e não podem ir ao supermercado, não devem e não podem ir à farmácia, não devem e não podem ir sair para qualquer hipótese. Precisa sempre buscar um vizinho, um parente, um filho, um neto que possa fazer suas atividades. Porque essas pessoas têm muito mais risco à sua vida, né? Então, é importante que a gente reafirme isso. Se isso acontecer, a demanda sobre o leito hospitalar diminuirá. E se as outras pessoas que não estão nos grupos de risco mantiver, mesmo em atividade, mantiver a distância entre as pessoas, mantiver a higiene, os cuidados todos, aí sim você consegue controlar o contágio do vírus e pode pensar lá na frente em começar a liberar algumas atividades. Mas é preciso evitar a concentração. Não pode ter concentração, né? Então, por isso que as aulas é difícil de voltar rápido, porque a aula é um conjunto de jovens numa área muito pequena. Às vezes, uma concentração de 40 pessoas numa sala com o professor e na hora da chegada e da saída. Então, é muito importante que a gente evite isso, né, para que a gente possa ter o controle. Se a gente conseguir controlar a entrada dessas pessoas no sistema de saúde, no tempo a gente pode ir liberando algumas atividades. Governador, mas neste momento, pelo amor por de favor, Deus, permaneça em casa. Eu estou falando de um cenário futuro, se der tudo certo, aquilo que a gente está pedindo para as pessoas fazerem, que é ficarem num processo de isolamento nas suas casas. A gente tem brincado que é a hora da revanche dos filhos, né? Com os pais mais velhos. É verdade. Fica em casa, não saia de casa. Não saia de casa, Governador, é muito tem se falado em relação aos testes rápidos. Como que está essa situação aqui para o Espírito Santo? E se ele também vai ser utilizado em pessoas que não apresentam sintomas, que estão com casos suspeitos, por exemplo, que tiveram contato com alguém que tinha. Esse teste também vai ser aplicado nessas pessoas? Para quem que vai ser destinado esse material? Bem, vamos lá. Importante a gente explicar essas coisas. O governo federal está dizendo que vai distribuir testes rápidos. Ótimo, se chegar nós vamos fazer. Nós estamos tentando comprar testes rápidos. É bom que a gente explique. Eu sou leigo, posso explicar para quem é leigo. A grande maioria que está nos acompanhando agora são pessoas leigas que não entendem o assunto. Os testes rápidos, eles não dão uma identificação. Se eu adquirir o vírus hoje, o teste que a gente faz no LACEN, se eu adquirir hoje, for lá hoje à tarde, o teste que eu faço no LACEN identifica que eu estou contaminado pelo vírus. Os testes rápidos mais eficientes só identificam 3 dias depois, porque o teste que a gente faz no LACEN demora horas para ser liberado. E o teste rápido são alguns minutos. Então, o teste mais eficiente, quando é teste rápido, só identifica 3 dias depois que eu tenho o vírus incubado no meu organismo. E tem alguns que identificam 7 dias depois, 9 dias depois. Então, assim, os testes rápidos podem funcionar sim, para que a gente possa, por exemplo, aplicar em profissionais da saúde que estão com sintomas de uma virose. Aí você faz o teste, se der negativo, ele pode voltar ao trabalho mais rápido, porque quem está com coronavírus tem que ficar 14 dias. Quem tiver uma virose comum tem que ficar 5 dias afastado. Então, se a virose for comum, ele pode voltar ao trabalho mais rápido. Pode ser aplicado no servidor da segurança pública, que quando estiver resfriado, com a virose, com febre, ele tem que ser afastado 14 dias. Mas se ficar identificado que não é o Covid, ele pode voltar com 5 dias. Então, assim, isso será usado. Será usado a hora que a gente conseguir os testes rápidos, que não está fácil de conseguir. Nós estamos tentando no governo federal, nós estamos tentando comprar. Dá uma dificuldade de fazer a compra de testes rápidos, pelo menos testes que identificam 3 dias, né, de contaminação. Por outro lado, o LACEN está sendo preparado para funcionar 24 horas, para a gente realizar muito mais testes.
O senhor né? todos os dias anuncia medidas que o governo vem tomando diariamente para a gente, né? Ontem mesmo o senhor anunciou algumas medidas. Sim. Eu vou chamar uma matéria agora para a gente ver essas medidas que foram anunciadas ontem e daqui a pouco a gente continua a nossa conversa para saber de alguma coisa que já vai ser anunciado hoje. Tá bem. Então vamos assistir a reportagem do Vitor Zucolotti. Segunda-feira, e o calçadão e a areia da Praia da Costa estavam assim, um tanto quanto vazios. Mas o ideal é o número 0 de pessoas andarem por aqui. Estamos em tempo de prevenção e a palavra, ou melhor, a ação a se pôr em prática é o isolamento. Mas mesmo com medidas que impedem o funcionamento de bares, restaurantes, os quiosques por aqui ainda estão com as portas abertas. Como se o coronavírus não estivesse por aí causando mortes no país. Nesta segunda-feira, durante mais uma coletiva sobre as medidas da Sala de Situação de Emergência criada para combater o coronavírus no estado, o governador não descartou caçar o alvará dos comércios que continuam a funcionar. O município pode adotar caçar alvará, né? Pode adotar diversas outras medidas, mas nós estamos pedindo à polícia para que de fato agora exija o cumprimento das medidas que nós tomamos, porque as pessoas têm que compreender. Quem não compreende pelo bem, a maioria compreende pelo bem, mas infelizmente ainda algumas não acreditam no perigo que é o coronavírus. Com relação aos ônibus, a movimentação no final da noite no terminal de Vila Velha era essa aí, ó. Poucas pessoas. Um terminal praticamente deserto. Bem diferente do que se viu nos coletivos durante o horário de pico, em que a frota foi reduzida em 30%. Nos demais horários, só metade dos ônibus circulam. Com relação a essa aglomeração, Casagrande avisa: a população precisa se adequar. Se é um momento de guerra, as pessoas têm que se comportar de forma diferente também. Todo mundo sabe que o contato, né, a proximidade, o contato e o comportamento das pessoas ou impede a transmissão do vírus ou facilita a transmissão do vírus. O momento é diferente, não é mais aquele dia a dia nosso da rotina normal, então o momento é diferente. Então, se em algum momento o ônibus está cheio, né, se tem muita demanda, é preciso esperar um pouco mais e nós aqui por parte do governo, da CETURB, vamos ter que ir avaliando, né, para que a gente possa fortalecer as linhas que estão com a demanda maior. Um ponto que chamou a atenção durante a coletiva de Casagrande foi um estudo realizado pelo governo que aponta o dia do auge da pandemia de coronavírus aqui no Espírito Santo. A previsão nossa, estudo do governo federal, aponta para o final do mês de abril. Né? Final do mês de abril, a partir do dia 20 de abril, parece que você vai ter uma contaminação maior e vai ficar por alguns dias, né, com um número maior de pessoas infectadas que vão surgindo, até porque também nós vamos fazendo mais testes a cada dia, não só aqui, mas também no Brasil todo. Mas essa é a previsão do Ministério da Saúde, que também é a previsão da Secretaria de Saúde do Estado. Governador, o senhor fez uma avaliação do auge da pandemia mais para o final de abril. A partir do dia 20, por aí, acreditamos, por informações da nossa equipe de saúde. O que eles passaram para vocês em relação a isso? Passaram essa informação com base nas projeções, equações matemáticas que eles fazem. Né? O LACEN, Dr. Rodrigo, que é o diretor, o secretário de Saúde, nós estamos conversando também através do Instituto Jones, que está fazendo modelagem matemática para que a gente possa fazer projeções. As projeções são importantes, a gente não tem ideia assim ainda de forma exata, mas com base naquilo que aconteceu em outras cidades, em outros países, as projeções para nos dizer assim, quantos leitos de UTI a gente precisa. Até agora as nossas projeções de modelagem matemática apontam para 300 leitos de UTI, que nós poderemos precisar. Eu repito, se a gente conseguir achatar a curva, a gente não vai precisar usar todos, mas temos que estar com eles na programação para ficarem prontos. Hoje nós temos 60 e poucos prontos já para receber se alguém precisar, tomara também que ninguém precise. Mas as nossas projeções a gente chegar até 300. E nessas projeções aponta que a parte, esse período, né, do meio de abril para frente, deve ser um período que a gente vai ter um número maior,
por a gente chegar na transmissão comunitária, sem identificar de onde vem a contaminação, e também porque nós vamos já estar fazendo muito mais testes, né, do que nós estamos fazendo hoje. Então, essa é a expectativa. E aí a gente deve ficar por um tempo, né, com uma contaminação grande, para depois, se Deus quiser, começarmos a cair. Já é possível adiantar algumas medidas que serão anunciadas hoje? Entre elas, existe a possibilidade da construção de hospitais de campanha? Existe a possibilidade, as decisões tomadas na área da assistência à saúde estão todas tomadas. Tomadas não significa que a gente vai executar todas, mas nós já estamos vendo empresas que possam montar hospitais rapidamente, né, para que a gente esteja com isso pronto, se for possível, em 15 dias a gente ter um hospital, tá certo? Então, seja com relação ao leito de UTI, que aí você tem que fazer nos hospitais que existem hoje, porque precisa de infraestrutura. Nesse leito de UTI nós estamos percorrendo o mundo todo, né, buscando respiradores, estamos pedindo ajuda a Vale do Rio Doce, pedindo ajuda a Petrobras, pedindo ajuda a Suzano. São empresas que têm relações internacionais, escritórios do mundo todo, estão pedindo ajuda deles, tá certo? Assim, de outros empresários. Então, estão buscando respiradores, para que a gente tenha pelo menos 300, nós já temos 100 e pouco, mas que a gente tenha 300 respiradores, pelo menos, né, aqui, para que a gente atenda a esses leitos. Então, o trabalho de enfermaria, talvez um hospital desse de campanha, que a gente chama provisório, seja um hospital para atender a enfermaria, não os casos graves, que tem que ir para a UTI, mas para atender a enfermaria. Então, tem toda uma programação feita na assistência à saúde. Estamos tentando comprar luva, máscara, avental, gorro, proteção do profissional que está no centro cirúrgico. Então, assim, nós estamos num processo de aquisição no mundo todo desses produtos. Repito, não está fácil encontrar nada. Está difícil, mas a gente estamos nos desdobrando para que a gente possa comprar. Então, pode ser que a gente precise de construir um hospital rapidamente, provisório, e nós estamos tomando a providência para que a gente identifique as empresas que façam isso no país, né? Deixar tudo pronto para isso. Outras medidas, hoje, por exemplo, fiz uma reunião cedo com a minha equipe da área econômica, né, porque eu quero, nos próximos dias, anunciar algumas medidas que possam complementar as decisões do governo federal e que possa também dar um pouco de incentivo às empresas locais para que mantenham empregos. O senhor já pode adiantar algumas? Assim, nós vamos postergar prazos de recursos, tá certo? Na Secretaria da Fazenda, em outros órgãos, mas eu espero que até final de semana a gente tenha alguma proposta nessa área. Hoje, na nossa sala de situação, eu começo a debater quais são as medidas na área da assistência social, de proteção social. O que a gente pode fazer na área de proteção social? Então, nós temos uma ação articulada na área de assistência à saúde, mas o Covid tem impacto na área econômica e tem impacto na área social, né? Porque as pessoas estão perdendo sua capacidade de ter renda. A gente até comentou sobre a classificação das classes sociais. Elas vão sofrer alteração nessa pandemia? Vão sofrer alteração porque a pandemia, toda crise, afeta mais quem é pobre. Toda crise. Então, assim, as pessoas mais vulneráveis são pessoas que têm mais dificuldade. Tem mais dificuldade para se isolar em casa. Geralmente a casa não tem espaço, né, para as pessoas ficarem isoladas em casa, passar o dia dentro de casa. Quem tem uma casa, né, enorme, não vou nem dizer casa grande, não, quem tem uma casa enorme, né, pode viver o dia a dia com mais conforto. Quem não tem, às vezes é 5, 6, 10 pessoas dentro da casa, então é um esforço maior, que a gente tem que pedir para que as pessoas possam fazer, porque essas pessoas podem se contaminar também mais fácil. E essas pessoas estão sofrendo mais porque falta a renda de alguém dentro da casa. O senhor comentou aí sobre as medidas que deve buscar junto ao governo federal também para trazer aqui para o Estado. E a gente não pode esquecer de um público que o senhor entende e acompanha muito, que são os agricultores. A gente está prestes a encarar agora a colheita do café. O café representa muito da economia do nosso Espírito Santo. E também, os agricultores também vão sofrer com essa pandemia, direta e indiretamente. Uma vez que, por exemplo, no interior do estado, a gente recruta, né, nas fazendas, pessoas de outros locais para ser mão de obra. O que o governo tem estudado em relação a esses agricultores?
Olha, nós, primeiro assim, estamos tentando manter a atividade econômica ligada à agricultura funcionando, né? Pedindo aos agricultores todo o cuidado do mundo, assim, tomamos as decisões na SEASA de orientar para que as pessoas do grupo de risco não vão à SEASA, nem para comprar nem para vender, tá certo? Então, com um trabalho de orientação dentro da SEASA, porque a SEASA é uma fonte importante de renda para muitos agricultores. Estamos tentando manter as feiras livres funcionando em alguns locais, alguns municípios proibidos, como é o caso de Vitória. Nós também estamos pensando e avaliando até final de semana se a gente vai manter ou não as feiras livres, mas as feiras livres, supermercados, tá certo? São fonte de venda do agricultor. A gente está tentando manter isso e orientando os procedimentos e os cuidados necessários. O que tem de impacto muito forte é quem exporta. Quem exporta hoje está com dificuldade de exportar, porque o consumo reduziu no mundo todo, especialmente na Europa, Estados Unidos e Ásia, que é para onde nós exportamos mais, né? Café, mamão, então isso tudo tem um impacto efetivo que não tem muito controle sobre as nossas atividades, não tem muito controle nosso sobre essas atividades. A nossa última pergunta, ela é uma pergunta feita por muitas pessoas que nos acompanham no nosso telejornal. Algumas empresas estão reduzindo o salário dos funcionários já. Prefeituras estão fazendo isso com cargos comissionados. O Estado avalia fazer isso com servidores estaduais comissionados. O senhor acha que salários, por exemplo, a redução de salários de políticos, de juízes, né, do magistrado, promotores, a redução, a utilização do fundo partidário para essa pandemia, o senhor avalia de que maneira essas situações? Olha, eu compreendo que se essa crise perdurar, nós teremos que lançar mão de todas as alternativas que a legislação nos permite. A legislação não me permite reduzir salário de cargo efetivo do Estado, mas ela me permite reduzir salário de cargos comissionados. Então, assim, eu não estou abrindo mão de nada nesse momento. Estou compreendendo que a gente tem que ter no nosso cardápio de opções aqui as diversas opções. Também estou avaliando a redução de receita, né, para o Estado, porque se houver uma redução de receita muito grande, eu terei que mandar um outro orçamento para a Assembleia Legislativa, mudando o orçamento que está vigente hoje, reduzindo nosso orçamento, o orçamento do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Assembleia, da Defensoria Pública, porque se houver um impacto grande na receita, a gente tem que fazer ajustamentos no orçamento. Então, todo mundo, os poderes, já me reuni com eles aqui, todos os poderes têm que compreender que é a hora da gente fechar, segurar, especialmente verba e despesa de custeio e de pessoal. Governador Renato Casagrande, muito obrigada pelos esclarecimentos e participação aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. A gente espera aí que a nossa conversa tenha esclarecido a sua dúvida em casa, porque informação é prioridade nesse momento e nós estamos aqui para isso. Eu volto com vocês aí no estúdio, Ingrid e George. Claro que foi, Tainá. Muito obrigada, te agradecemos. Agradecemos ao governador Renato Casagrande pela gentileza aí de nos receber também. Um abraço aí. E olha, pessoal, o município de Santa Teresa registrou o primeiro caso de coronavírus. Henrique Breda tem 32 anos, descobriu que tinha o vírus na última segunda-feira, depois de voltar de uma viagem da Áustria na Europa. Está em isolamento domiciliar. O dentista não tem os sintomas da doença e tem tomado todos os cuidados para não ter contato com ninguém. Uma amiga tem feito compras para ele e deixa na portaria. Henrique é monitorado por uma equipe da Secretaria de Saúde do município. No noroeste do estado, uma medida mais drástica foi tomada em Marilândia. A prefeitura retirou 50 bancos de concreto da principal avenida da cidade. Isso porque existe a orientação de isolamento social, mas os idosos não saíam das ruas. Ficavam aglomerados, conversando, batendo aquele papinho, e mesmo depois da retirada dos bancos, já teve gente que colocou uma cadeira na calçada. Vejam isso, gente. O município ainda não registrou casos da... Olha só o banquinho aí. Ah, essa não pode não, viu? Né? O município já registrou casos da doença, mas a orientação é que todos fiquem, não registrou, o município, perdão,
não registrou casos da doença, mas a orientação é que todos fiquem em casa para evitar a disseminação do vírus. Olá, gente, aqui é a Rafaela de Vila Garrido. Esses são os meus filhos, Arthur e Beatriz. Já estão há uma semana na quarentena. E os dias aqui são divididos entre vídeos de YouTube, videogame. Aqui a gente também usa da criatividade, jogos de tabuleiro, desenho, pintura, mas as atividades escolares não param. Aqui eles sabem a importância da quarentena, a importância de lavar e higienizar as mãos várias vezes por dia. E tem um recadinho importante, pessoal. Não saem de casa. Olha a consciência aí da pequena Bia, né? Beijo para vocês, gente, todo mundo aí conscientizado. Estamos aqui de volta com a doutora Jéssica Polese, que está falando aqui sobre a conscientização. E olha só o que a Universidade de Brasília fez pra gente. Precisa desenhar às vezes, né? Vamos ver aqui essa animação, ó. Uma pessoa que sai, passa para duas, depois vai passando, e isso aqui vai saindo. Agora, olha só, esta pessoa trabalhou de casa, não passou para as outras, né? Olha só como outras pessoas não foram. Essa aqui não foi para o boteco, já não passou para outras. Essa aqui desistiu daquela viagem, já não passou para aquelas ali. Essa aqui ficou em casa, já não passou para outra. Desenhou para o pessoal entender. Aí aqui pode deixar direto aí, não precisa mostrar. Então aqui a gente tem a ilustração. Aqui na pontinha, a pessoa saiu, passou para várias outras. Aqui, desse lado aqui, a pessoa saiu, esta pessoa trabalhou de casa, já não passou para uma sequência, esta pessoa não foi ao boteco, já não passou para outra sequência, desistiu da viagem, já não passou, infectou menos, né, doutora Jéssica? Ou seja, desenhando, deu para a pessoa entender que o negócio é, como diz a nossa amiguinha Bia aí, né, é ficar em casa mesmo. Sim, ficou bem interessante, né, essa gravura aí que eles fizeram. Mas é isso mesmo, quanto menos, como a maioria das vezes é assintomático, muito pouco sintomático, as pessoas acham que não tem nada, mas não sabem a importância que é essa circulação para a transmissão aí desse vírus para a comunidade. E é realmente ficar em casa. Vamos ter muitos problemas aí na frente, financeiros, existe todo um problema político, mas deveria ficar para um segundo tempo onde a gente vai começar a organizar a casa. Nesse momento, é impedir essa linha de transmissão, o máximo que puder, deixar para trabalhar exatamente quem foi estritamente necessário, porque aí eles vão ter que sair mesmo para trabalhar, e quem puder ficar em casa. E como diz, é muito difícil segurar um idoso em casa, né? Parece que é mais difícil que criança, que eles fogem, não, né? A gente mostrou a prefeitura que teve que retirar bancos. Eles fogem escondido, uns negócios assim, não, né? Retirou o banco. Retirou o banco. E depois... Eles colocaram a cadeirinha. De praia, gente, cadeirinha de praia para ficar na pracinha do mesmo jeito. Olha só. É difícil, é difícil. E a gente tem mostrado aqui, as nossas equipes estão circulando e tem visto, assim, principalmente em bairros mesmo, que tem as pracinhas, eles estão jogando dominó, baralho, como se nada tivesse acontecendo, de fato. E lembrando que os idosos, na faixa, né, que tem ali de mortes por coronavírus, é a faixa de cada 100, são os que mais morrem, gente. Vale lembrar exatamente desse índice aí. Os mais teimosos são os que mais morrem. Os que mais morrem. Na Itália, onde tem o índice, né, de dados mais precisos em relação a isso, de cada 100 idosos, 15 morrem. 15 morrem. 15 morrem que pegam a doença. Então que fique aí esse número para ter mais consciência. Na verdade, a partir dos 50 já começa a morrer mais, né? Quanto mais velho, maior mortalidade, né? Então, mas hoje já tem relatos de morrendo mais cedo, cada vez mais cedo. Já tem pacientes de 40, pessoas rígidas, isso já é relatado, e esse perfil de ser só idoso já está um pouquinho diferente, não está mais só assim, não. Não, eu não quero dizer isso. Sim. Eu só estou falando assim, que os índices que mostram é exatamente quem cada vez mais não liga para isso, é que os índices mostram que morrem bastante. Né? É a faixa de maior risco. É a faixa de maior risco. Então, prestem bastante atenção exatamente nesse número. Nós abrimos para a participação dos amigos, né, tirarem dúvidas no nosso WhatsApp, e chegaram algumas perguntas aqui, aliás, chegaram muitas perguntas. Uma delas é a seguinte: quais são os primeiros sintomas e como saber se é coronavírus ou não? Quando se deve ir a um atendimento médico?
Essa pergunta acho que é da grande maioria das pessoas. Então, o coronavírus, a maioria das vezes os sintomas são muito leves, né? Vai passar por um resfriado, uma gripe, quando tem febre, mas a maioria das vezes é até mesmo nenhum sintoma, às vezes um pigarro. Então, assim, e pode ser coronavírus, sim, sem dúvida nenhuma. O que a gente encaminha para ir ao médico são aqueles casos que estão se sentindo muito mal, ou que estão se sentindo mal, ou que tiveram contato com alguém positivo, ou alguém que esteve em alguma região de risco, né? Então, esses são os casos que deveriam procurar as unidades de saúde. Se você está se sentindo bem, é sintoma de um resfriado, está se sentindo bem, é melhor você ficar em casa e acreditar que isso pode ser coronavírus. É melhor que seja assim. Fique em casa, acredita ser coronavírus, e aí você vai prevenir que tudo isso se dissemine. Pode não ser, claro, pode não ser, pode ser só um resfriado, mas pode sim ser. Hoje a gente ainda está aqui foi decretado transmissão comunitária para o coronavírus em todo o estado, mas aqui a gente ainda tem uma situação bem confortável. A gente está, nós não somos um estado de eixo como Rio de Janeiro e São Paulo. A gente, apesar de estar ali meio espremidinho, a gente ainda está numa situação bem confortável. Mas, na dúvida, tudo é coronavírus e tem que ser mantido em casa para não contaminar outras pessoas. Se a pessoa tiver essa consciência, ela quebra esse ciclo aí e diminui toda uma cadeia aí de transmissão. Pois é, tem outras dúvidas também relacionadas aos sintomas. A gente fala de tosse, de febre, né, de falta de ar, mas o coronavírus ele pode vir associado também a outros sintomas, tipo peso nos olhos, uma conjuntivite ou uma dor nas articulações, por exemplo? Pode, mas geralmente vem com sintomas de via aérea junto com isso. Às vezes pode ter dor articular, mas raramente vai ter dor articular e não vai ter nenhum sintoma nasal ou de dor de garganta. Ele vai vir sempre acompanhado de algum sintoma respiratório, mesmo porque nos protocolos tem sempre sintoma respiratório envolvido, tem que ter alguma coisa de congestão nasal, de secreção nasal ou de expectoração, tem que ter, certo. Porque pode ter outros sintomas que não são clássicos, mas para o coronavírus, dentro dos protocolos tem que ter sintoma respiratório. Aí, mais uma pergunta? Mais uma pergunta? Não, vamos fazer o seguinte, vamos chamar, a gente pediu para você mandar, né, para o nosso WhatsApp também, além das suas dúvidas, para a gente tirar aqui com a doutora Jéssica, a gente pediu também para você mandar vídeos do que você está fazendo em casa nesse momento de confinamento. O que você tá? Nós já mostramos aqui, né, algumas turminhas aqui, como é que elas estão aprendendo de fato a lavar as mãos, a dizer para o próximo que tem que ficar em casa. E você? Você está fazendo o quê? E só lembrando, esse que vai rodar agora, ele ficou com tanta saudade da escola que para fazer as atividades ele colocou o uniforme em casa. Gente. Vamos ver, 8, roda aí. O Heitor hoje começou a receber da escola as atividades para estudar em casa. Como ele não pode ir na escola, ele colocou até o uniforme para sentir um ambiente mais escolar, né? A um clique, ele abre o arquivo que a tia enviou, certo? Faz a leitura do texto e passa para o caderno as perguntas que vão ser feitas. Então, todo dia agora, ele vai ter uma atividade, um compromisso. E isso é muito bom, porque ajuda a nós pais a estarem conectados com as matérias que eles precisam estudar. E para passar o tempo também desse isolamento, além de estudar, o Heitor também gosta muito de pintar. Então, quer dizer, nós estamos trabalhando aqui para combater esse isolamento da melhor forma possível. É isso, né? Que gracinha. E assim, é um novo aprendizado, de fato, né? Tanto para aprender aí via internet e como aprender a estudar em casa, a se concentrar em casa. É um momento, assim, único, vamos dizer assim, né?
E ela fala bem, combater o isolamento, porque realmente o isolamento não é uma coisa agradável, né? Então ela está falando assim, como a gente pode combater o isolamento, como que a gente pode fazer ficar em casa uma coisa não tão ruim, né? Porque o fato de você não poder sair traz uma sensação muito ruim, né? Você está privado de fazer alguma coisa, isso gera uma angústia grande, né? Então é como que você vai combater esse isolamento que você precisa fazer nesse momento. Daqui a pouquinho tem mais doutora Jéssica e tem mais vídeos de amiguinhos do TN. Agora a gente fala, pessoal, da violência. Em Cariacica, uma grávida de 2 meses foi assassinada por homens encapuzados. Os criminosos invadiram a casa da vítima e atiraram contra a jovem enquanto ela dormia. O crime aconteceu atrás deste portão. A casa da vítima fica na parte inferior. Foi no bairro Presidente Médici, em Cariacica. Foi aqui que, pela madrugada, a dona de casa, Aline Maria dos Santos Mendonça de Souza, de 19 anos, foi brutalmente assassinada. O marido da vítima, de 25 anos de idade, contou para a polícia que era por volta de 4h30 da madrugada, quando ele estava saindo para ir trabalhar. O portão estava destrancado e foi nesta hora, segundo ele, 3 homens encapuzados e armados entraram e foram direto no quarto onde estava a esposa dele, Aline, de 19 anos de idade. De acordo com o marido da vítima, os homens entraram e dispararam diversas vezes contra ela. Foram 8 perfurações no corpo de Aline, 3 delas na cabeça. Agora, um detalhe, Aline tinha um sonho de ser mãe, estava fazendo tratamento médico para isso e tinha conseguido engravidar há cerca de 2 meses. O marido contou para os vizinhos que teria sido colocado de lado quando os assassinos executaram a esposa e saiu ileso sem ter sido atingido por nenhum disparo. Os policiais do plantão da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa estiveram no local. Agora, o crime será investigado pela DHPM. Por enquanto, não há suspeitas para o assassinato. Pois é, pessoal, e nenhum suspeito do crime foi detido até agora. Mais um tiroteio no Morro do Romão, em Vitória. Foi mais uma noite de pânico para moradores que pela manhã mal conseguiram sair de casa. O carro de um trabalhador foi atingido pelos tiros. A guerra entre traficantes da região tem intimidado uma comunidade inteira. O silêncio no início da manhã, no Morro do Romão, não é nada comparado com o barulho da madrugada. Foram mais de 40 minutos de disparos e de terror. O som é nítido de armas pesadas como metralhadora e as rajadas eram aterrorizantes. Quem grava está assustado. Os tiros parecem estar dentro de casa. Os disparos seriam ataques de facções rivais que querem controlar a distribuição de drogas na região. Nós viemos até aqui ao Morro do Romão porque uma pessoa nos informou que a polícia estava aqui e que tinham muitas viaturas. Nós chegamos até o morro, não encontramos mais viatura nenhuma. Agora são 6 horas da manhã. Pois bem, uma moradora nos parou aqui e pediu para que a gente não subisse, porque ela falou que sai por volta de 5 horas da manhã para trabalhar e hoje ela não conseguiu. E quando o filho dela saía, 4 homens fortemente armados colocaram a arma na cabeça do filho dessa senhora, pediram para que ele voltasse para casa porque eles estavam descendo o morro. Então, por ser perigoso e por tudo que já aconteceu aí em cima, a nossa equipe está saindo. Por enquanto, 6 horas da manhã, aparentemente está tudo tranquilo. Mas quando escurece, vocês já ouviram, né? E vão ouvir aí de novo como são os disparos. Então, moradores que normalmente saem 4h30, 5 horas da manhã do morro, só estão conseguindo sair agora, 6 horas da manhã, para ir trabalhar. E a gente se retira, evidentemente, por uma questão de segurança. Esse morador estava tremendo de medo e pavor. Morador do Romão viveu momentos de horror dentro de casa. Estou amedrontado até agora. Eu e minha esposa estavam deitados praticamente do lado da cama, para que não acontecesse nada com a gente. Minha esposa está grávida de 5 meses. Ele tinha que sair de madrugada para o trabalho, mas só conseguiu descer às 6 horas da manhã. 3 horas de atraso devido aos tiros. Para surpresa dele, ao pegar o carro, olha o que encontrou. O veículo foi atingido pelos tiros, que pegaram no capô e também no vidro traseiro. Não tive como nem sair de casa. Meu carro foi atingido no para-brisa e no capô dianteiro. Para dizer a verdade, eu não sei, não tenho para onde ir.
Eu não sei o que eu faço. Contrariando tanto desespero e, por não dizer também irônico, na entrada do bairro está essa frase que parece não fazer sentido algum. Olha, a Secretaria de Segurança Pública disse que investiga todos esses casos de conflitos no Romão. O setor de inteligência está apurando esse aí e tenta identificar os criminosos. E é mesmo preciso dar uma resposta a essa violência. Tiroteio no fim de semana, tiroteio hoje, uma guerra do tráfico que coloca em risco pessoas inocentes. Não bastasse o isolamento pela pandemia, agora isolamento por causa do medo também? Acidente e morte na BR-101 na Serra. A batida foi hoje de madrugada e envolveu um ônibus e um Fiat Strada perto da entrada do terminal de Carapina. O veículo vermelho perdeu o controle, teria capotado e ficou completamente destruído. O motorista do carro de passeio morreu na hora. O veículo havia sido roubado minutos antes no bairro Jardim Limoeiro. No carro estavam outros 2 passageiros, sendo que um fugiu e o outro foi socorrido para o Hospital Jaime Santos Neves. Não houve feridos no ônibus, que seguia para a garagem. A ocorrência foi encaminhada para o DPJ de Laranjeiras, na Serra. Agora vamos falar para você, trabalhador. A gente vem acompanhando as mudanças que o governo fez na relação entre patrão e empregado. E para explicar essa medida provisória, a repórter Bruna Maria conversa ao vivo com o advogado que também é professor de Direito do Trabalho, Tiago Brito. Boa tarde, Bruna. Ei, George, boa tarde para você, para Ingrid, para todo mundo que acompanha. Boa terça-feira para todos. A gente sabe que essa pandemia do coronavírus trouxe uma série de mudanças na nossa vida e que o nosso trabalho não ia ser diferente, né? Essa crise toda gerou aí impactos na relação do trabalhador com a empresa, do trabalhador com o empregado. E essa medida provisória que foi aí adotada pelo governo, ela veio com a justificativa de ajudar o trabalhador para que não aconteçam demissões em massas, mas esses itens, esses artigos da medida provisória não foram muito bem aceitos pelos trabalhadores. A gente vai saber agora por quê. Quem já está aqui do meu lado é o Tiago Brito. Ele é advogado trabalhista, professor. Tiago, bem-vindo ao Tribuna Notícias, primeira edição. Estamos aqui cada um com seu microfone, distantes, para a gente conversar hoje com o pessoal que está em casa assistindo a gente, trabalhador, que está assustado com essa medida provisória. São muitas mudanças. Até ontem, por exemplo, existia a possibilidade, né, de cortar os contratos de trabalho por até 4 meses. Consequentemente, os trabalhadores não receberiam salário por 4 meses. Essa medida foi revogada, ou seja, o presidente voltou atrás, mas esse artigo, né, ele voltou atrás nesse artigo, mas a medida provisória continua a valer, né, Tiago? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, desde o último domingo, não se fala em outra coisa a não ser dessa medida provisória, que, sem sombra de dúvidas, veio para trazer grandes polêmicas, porque vai alterar em muita coisa o contrato de trabalho. Nós temos que entender que nós estamos passando por um momento de total calamidade, mas, acompanhado a isso, os trabalhadores estão aflitos com medo de perder os seus respectivos postos de trabalho. Com certeza. Olha, a gente pode começar a falar então, gente, sobre o teletrabalho, que já é uma mudança que está valendo para muita gente, pessoal fazendo o chamado home office, né? Trabalhando de casa, pelo computador, quem pode. Quem contraiu o coronavírus, doutor, e está trabalhando de casa, de home office, e aí? Ele vai continuar afastado? Ele vai poder trabalhar doente, por exemplo? Então, o contrato de trabalho, ele tem várias modalidades, dentre elas a modalidade telepresencial. É possível, já existe a previsão na nossa CLT e agora, né, com essa época de calamidade, muitas empresas optaram por deixar seus trabalhadores em suas casas, né, trabalhando nesse sistema home office. No caso, se um trabalhador ele foi colocado no sistema de teletrabalho e durante o teletrabalho descobriu que ele está com alguns sintomas da doença, aí ele entraria pelaquela regra que veio pela lei 13.979, agora aquela lei que veio para normatizar os trabalhadores, né, as pessoas, os brasileiros que vieram da China. Então ele entra naquela situação. Ele não vai trabalhar, porque ele vai estar amparado por essa legislação, sem prejuízo da sua remuneração. Perfeito. Agora, em relação
a carga horária de trabalho. Se eu estou trabalhando de casa, como é que meu patrão vai fazer para contabilizar as minhas horas? Eu vou receber por hora extra, por exemplo? Então, em relação ao teletrabalho, o teletrabalho já está previsto uma exceção à regra geral do controle de jornada. Isso está lá no artigo 62, inciso 3 da CLT, que prevê expressamente que esses tipos de trabalhadores que estão trabalhando no regime de teletrabalho, eles estão fora do controle de jornada. Até porque é muito complicado que o empregador consiga efetivamente controlar essa jornada de trabalho. Perfeito. Se eu estou afastada do trabalho, estou trabalhando de casa, eu vou continuar a receber o meu vale alimentação? Sim, todos os benefícios do contrato de trabalho permanecem intactos. Quando você está trabalhando no regime de teletrabalho, você está com o seu contrato de trabalho ativo e vai continuar recebendo todos os seus benefícios. A única diferença é que, ao invés de você prestar o serviço de forma presencial, você prestará da sua residência, né, do conforto da sua casa. Já tem muita gente, doutor Tiago, que está afastada do serviço, está preocupado. Esse período em que eu estiver afastada do meu trabalho, vai ser descontado do meu salário? Não. O período que você está afastado, como eu disse, no início do ano, foi promulgada uma lei que para regulamentar toda essa situação dos trabalhadores que estão em quarentena, que os trabalhadores que estão em isolamento social, nessas situações o contrato de trabalho ficará interrompido, ou seja, o trabalhador não prestará efetivamente o seu serviço, mas sem prejuízo algum na sua remuneração. Perfeito. Agora a gente começa a falar das férias, né? Outro ponto que está bastante polêmico, teve muita mudança. Antes de tudo, é importante ressaltar para quem está em casa que home office, trabalhar de casa, é diferente de férias, né? Exatamente. Ele está trabalhando. Perfeito. Agora, quem já tirou férias esse ano, por exemplo, quem está voltando de licença maternidade, vai poder tirar férias agora, né? As férias vão poder ser adiantadas, mas depois esse trabalhador vai acabar ficando um período longo aí sem férias, né? Exatamente. Uma das medidas que foram tomadas é justamente essa, a possibilidade de você antecipar férias. Então pode ser que um empregador faça com que o empregado entre de férias, goze suas férias durante 1, 2, 3, 4 meses consecutivos e essas férias sejam antecipadas, ou seja, a partir do momento que ele já teria gozado essas férias de forma antecipada, lá na frente ele não poderia tirar novamente. E aí, essa galera que teve as férias adiantadas, muitas vezes vai sair de férias sem dinheiro no bolso, porque aquele 1/3 de férias não vai receber agora não, né, doutor Tiago? Exatamente. Em relação ao texto constitucional de férias, essa medida provisória também veio dizer que o empregador está dispensado de efetuar esse pagamento agora, de imediato. Não é que o empregado não receberá, ele receberá, mas no final do ano, juntamente com o seu 13º. Muito se falou essa semana também, nessa medida provisória, sobre a possibilidade de redução dos salários e das cargas, né, horárias das jornadas de trabalho em 50%. Explica pra gente, doutor, esse artigo está na medida provisória ou não está? Então, na medida provisória que nós estamos analisando, que foi promulgada, que entrou em vigor, né, no domingo, e até mesmo a de ontem, que veio alterar aquele artigo 18 que nós falamos, dentro dessa medida provisória não existe essa previsão de redução. Mas vale lembrar que a própria Constituição Federal, lá no seu artigo 7º, permite excepcionalmente uma redução temporária de salários, desde que haja participação sindical, uma negociação coletiva. Agora, essa semana pode ser que entrem novidades aí nesse assunto que a gente está falando. Caso exista essa possibilidade dos trabalhadores terem, né, essa redução salarial de jornada de trabalho, todos da empresa, por exemplo, podem ser afetados? Sim, durante essa semana ainda muita novidade está por vir. Então pode ser ainda que seja editada, né, alguma medida provisória nesse sentido. E nesse caso, todos os empregados estariam passíveis de terem os seus rendimentos reduzidos, se assim for determinado, for previsto, né, melhor dizendo, em uma possível medida provisória. Agora, doutor Tiago, o meu patrão, a minha empresa, pode adiar o pagamento do meu FGTS? Sim, nessa medida provisória já existe essa previsão. Então, pela medida provisória, o FGTS, o recolhimento do FGTS dos meses 4, 5 e 6 estão suspensos e o empregador só será obrigado a realizar esse pagamento a partir do mês 7. Isso ele pode fazer isso de forma parcelada e sem qualquer tipo de sanção, sem qualquer tipo de multa. Então, já existe a previsão dos meses de abril, maio e junho, o empregado
suspender esse pagamento do FGTS momentaneamente e começar a pagar de forma parcelada a partir de julho. Perfeito. Eu vou pedir licença agora para você, doutor Tiago. A gente está falando dessa questão dos trabalhadores, mas com toda essa pandemia, os consumidores, nós também fomos afetados, né? As relações dos serviços que a gente já tinha fechado, por exemplo, viagens, festas, casamento, formaturas, tudo isso também mudou. Eu preparei uma reportagem sobre esse assunto que a gente vai conferir juntos agora. Comércios fechados, aulas interrompidas, eventos, viagens, a rotina dos capixabas e de todo mundo mudou. E a dos contratos de serviços fechados também. Essa é a hora que todo mundo deve usar o bom senso. Mas os direitos do consumidor não foram suspensos. O momento é difícil para as empresas e para quem fornece serviços, mas o que não pode é transferir os riscos dos negócios para os clientes. Em tempos de crise, o que não faltam são dúvidas. E para respondê-las, nós convidamos um advogado especialista em direito do consumidor que vai ajudar os amigos do TN. Então vamos começar com a pergunta da Ingrid. Bom, gente, eu paguei minha academia no plano trimestral antes disso tudo começar. E aí veio a determinação do governo de que elas vão precisar ficar fechadas por no mínimo 30 dias, até que tudo se normalize, né? E eu queria saber, enquanto consumidora, quais são os meus direitos, se eu tenho direito ao reembolso, alguma outra prestação de serviço pela academia, porque muitas estão cedendo aulas online, mas não é todo mundo que tem interesse nesse tipo de interatividade, né? No caso da Ingrid, ela pode pedir o ressarcimento se ela não tiver interesse nessas aulas online ou então aplicativos de smartphones. Então, se ela não tiver interesse, ela pode pedir esse ressarcimento sem qualquer aplicação de multa, porque teve uma alteração na realidade fática. Então, mas assim, a melhor forma é tentar negociar e se o aluno tiver interesse na aula online ou então no aplicativo, vai ser a melhor forma de resolver esse problema. Como é que fica a cobertura do plano de saúde? É o que o Rodrigo quer saber. O plano de saúde, ele é obrigado a cobrir o exame do coronavírus? O plano de saúde, ele é obrigado a cobrir o teste do coronavírus se o paciente tiver suspeitas ou provavelmente tenha sido infectado. Então, se ele apresentar algum dos sintomas, né, febre alta, tosse seca e diversos outros, e ainda tiver determinação médica para realizar o exame, o plano de saúde é obrigado a fazer. Nesse período, são muitas as denúncias de preços abusivos. Esse amigo do TN flagrou o pacote de arroz sendo vendido por mais de R$18. Olha o absurdo, pacote de 5 quilos de arroz. Como se não basta coronavírus matando, agora também tem um arroz. Em situações como a gente está vivendo hoje, infelizmente, a gente vê alguns fornecedores abusando da situação de calamidade e do desespero do consumidor. Então, se trata de uma prática abusiva, aumentar o preço dos produtos sem que tenha uma justificativa para isso. Se o fornecedor não demonstrar nenhum motivo para esse aumento dos produtos, aproveitando tão somente do desespero do consumidor, se trata de uma prática abusiva e uma prática ilegal, que pode ensejar até mesmo a cassação da licença de funcionamento do estabelecimento. E quem estava com passagem de avião comprada, viagem programada? Eu gostaria de saber como é que fica as pessoas, como no meu caso, que já tinham uma viagem programada, já tinham se organizado. A companhia aérea, ela pode devolver o dinheiro ou ela pode remarcar essas passagens, né? Eu terei que pagar alguma multa por isso? Eu gostaria de saber. Questão de passagem aérea. Teve agora a medida provisória em que determinou a restituição. Se o consumidor tiver interesse no cancelamento, ele vai ter a restituição, mas vai incidir as cláusulas contratuais, como vai reter, por exemplo, taxas e multas. E essa restituição é em até 12 meses. Mas se ele quiser remarcar, ele vai poder remarcar em até 12 meses sem qualquer prejuízo. Apenas comunicar a nova data e se a empresa aérea tiver disponibilidade nessa nova data, ele não vai ter nenhum prejuízo nesse sentido. Maurício estava fazendo um curso online, mas a plataforma não está funcionando. Logo no primeiro dia, muita dificuldade de acessar o painel. E na aula inaugural, além de ter um atraso de 1 hora, a aula foi simplesmente cancelada. O painel teve seu acesso várias vezes negado e milhares de alunos não conseguiram assistir à aula inaugural e ficou muito tempo o curso em instabilidade, deixando uma grande insatisfação
para os alunos que acabaram de se matricular. Esses serviços educativos, as instituições de ensino, elas têm que se comprometer a fornecer todo o conteúdo programático. Então, se o telespectador tiver dificuldade em acessar as aulas, ou um problema no sistema do site, ele tem o direito a ser ressarcido, cancelar o contrato sem qualquer multa. O importante é que a instituição de ensino preste todo o conteúdo programático. Se tiver algum problema nisso, ele tem o direito de ser ressarcido. O advogado esclarece ainda que o que vale agora é o bom senso nas negociações para as duas partes. O momento que a gente está vivendo, uma dificuldade em toda a sociedade, tanto o fornecedor quanto o consumidor tem que usar o bom senso para resolver todas essas demandas, porque a dificuldade está em ambas as partes. Então, negociar, usar o bom senso é sempre a melhor forma. É isso mesmo, gente. Isso vale para as relações entre os consumidores, os serviços prestados, fechados e também para o que a gente estava falando aí no início do Vivo para os trabalhadores. Tem que usar o bom senso, mesmo aí com a medida provisória. A gente vai continuar nosso bate-papo aqui com o doutor Tiago Brito, que é advogado trabalhista. A gente recebeu agora uma pergunta de um amigo, de um telespectador do TN, que quer saber se as empresas, os patrões, podem reduzir a jornada de trabalho e reduzir também os salários sem a participação dos sindicatos, doutor. E aí? Então, pela regra geral previsto na Constituição, existe a necessidade para que haja redução salarial da participação do sindicato. Apenas por meio de negociação coletiva, isso seria possível. Entretanto, existe um artigo 2º, um artigo na própria medida provisória 927, que é o artigo 2º, que prevê a possibilidade de acordos individuais se sobreporem a normas trabalhistas. Então, ao meu ver, existe uma pequena brecha nesse artigo 2º que, em tese, levaria a essa possibilidade. Entretanto, eu entendo que seria muito temerário. Então, o ideal seria buscar a participação sindical para evitar futuros problemas. Agora, inclusive, o senhor estava me alertando aqui que existe na nossa própria CLT, independentemente da medida provisória, um item aí que a empresa pode demitir por força maior, né? Explica pra gente como é que é isso. Então, exatamente. A própria CLT, no seu artigo 501, ela é bem clara ao dizer que o empregador ele poderá romper o contrato de trabalho, ou seja, romper o vínculo empregatício com esse empregado nos casos de força maior. E se isso acontecer, e nós estamos vivenciando uma situação de força maior, né, de calamidade pública, se isso ocorrer, existem alguns impactos graves em relação às verbas rescisórias. Por exemplo, um trabalhador que é demitido por força maior, ele não terá direito a receber, por exemplo, o aviso prévio. Então, ele não receberá o aviso prévio. As multas rescisórias também serão reduzidas pela metade. Ou seja, ao invés do empregador ter que pagar os 40%, pagaria apenas 20% de multa rescisória. Além disso, uma das coisas mais graves, talvez, é que esse trabalhador que é demitido por força maior, ele não terá direito ao recebimento do seguro-desemprego. Misericórdia, tem que ficar atento, hein, pessoal? Complicada essa situação. Sim. É difícil para os dois lados, né? Tanto para o trabalhador, tanto também para o lado do empregador. Tem que buscar sempre o bom senso. Doutor, nosso tempo se esgotou. Obrigado pelos esclarecimentos. Doutor Tiago, super didático. A gente sabe que é um momento de tensão para todo mundo, tem muitas mudanças acontecendo, mas o importante é buscar se informar e com a fonte certa. Obrigada pela participação, doutor Tiago. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigada, viu? Volto com vocês aí no estúdio. Bruna, excelente entrevista. E você, agradeço aí o Tiago Brito também, excelente advogado trabalhista. E olha como você finalizou, misericórdia. É difícil, misericórdia. Né? Ouvir tudo isso, a gente achava que era uma medida provisória. Suspendeu lá os 4 meses, que não vai receber salário, tá tudo bem, não. Os detalhes ali da medida provisória são bem drásticos mesmo para todos os trabalhadores. Então, gente, cortando aí várias coisas aí do orçamento, quem tem dívida aí da casa própria com a Caixa Econômica, tem uma notícia que você pode pausar pelo menos 2 meses aí do pagamento aí que você tem. Quem não sabe, é só baixar aqui o app Habitação Caixa lá no seu celular. Aí você vai, quando você entrar nesse app, vai aparecer aqui, simulador, contratos e solicitar pausa. É bem simples, você não precisa ir até o banco. Você entra aqui, solicitar pausa, vai pedir o seu telefone, você coloca 27, né, claro, aqui do Espírito Santo, o seu telefone, e rapidamente você vai encaminhar para lá, vai te dar um protocolo. Pronto, fechou.
aí que você já vai esperar o protocolo e daqui a pouquinho a Caixa encaminha para você. Automaticamente já pausa aí 2 meses da sua fatura, né, da mensalidade que você tem para pagar, e esse valor vai incluir no seu montante daqui para frente. Então, 2 meses da sua mensalidade que você tem para pagar da sua conta lá do apartamento ou da casa que você tem, ele vai jogar para frente. É isso aí. Agora vamos ver o que os amigos do TN, vamos rodar mais um aí da Patrícia, vamos ver. Me chamo Patrícia. Nesse período de tanta turbulência, de todos muito assustados, né, e isolados, eu tenho feito com os meus filhos. Eu tenho o Vitor de 10 anos, Valentina de 5 anos. Eu e meu esposo voltamos à infância, né, fazendo brincadeiras de quando a gente era criança, para que possa entretê-los, né, e eles não ficarem tão presos, tão confinados assim. E eu trabalho também numa empresa, eu faço parte do comercial. A empresa deixou que a gente trabalhasse home office, então estou me dividindo com os afazeres de casa, as afazeres da empresa e as crianças. Então aqui a gente tem hora para brincar, para trabalhar, para estudar e para orar, né? Estamos vivendo esses momentos e precisamos sim ter um momento junto com as crianças de oração, para que Deus abençoe a nossa nação, abençoe as nossas vidas, né? E espero que todos estejam bem. Um beijo, fiquem com Deus. Galera do TN, fiquem em casa! Essas fofuras aí encantam a gente, né? Um beijo para você, viu, Patrícia? Obrigada. Doutora Jéssica, é exatamente isso, né? E a gente comenta aqui nos bastidores também, é o momento do comércio, dos comerciantes, todo mundo se reinventar e das famílias também em casa, né? Sim. Ontem a doutora Jéssica contou que colocou todo mundo para fazer exercício na casa dela, os filhos, hoje ninguém está andando lá porque não estavam acostumados com exercício físico. A gente começa a inventar as coisas, né? Para poder ficar todo mundo mais tranquilo em casa, né? E tem que ter criatividade, porque ainda vão ser vários dias ainda para frente. E falando em criatividade, quem for para a rua já não está encontrando máscara, nossa equipe, a Bruna, foi para a rua e encontrou essa imagem aí, ó. Põe aí na tela. Olha só o que esse senhor improvisou. Foi lá na serra. Né, foi lá na serra. Uma máscara tampando o olho, a boca. Né, tá no LED aqui, ó. Aqui, doutora. A máscara. A máscara dele, garrafa PET. Eu achei fantástico. O olho, a boca. O brasileiro realmente é um ser diferente. E a gente também fez. A Janine fez lá na casa dela e ela perguntou se eu usasse. Não, eu já estou sem óculos. Já está sem óculos, não tem como ele tirar. Ele coloca. Aí eu vou fazer o teste da máscara. A máscara de garrafa PET. Tudo bem que está machucando a minha testa, né? Você consegue respirar com essa garrafa PET assim? Deixa eu encaixar bem aqui. Vai, encaixa. Consigo. Fala da sua respiração. Vocês conseguem me ouvir bem? Tá abafado aí? Tá meio abafado, mas tá ouvindo bem. O pessoal de casa está ouvindo bem também. Eu consigo respirar. Isso funciona, doutora Jéssica? Fala sério. É estranho, mas funciona? Funcionar até funciona, mas não precisamos disso tudo ainda, né? Funciona, mas não é funcional. Lembrando que assim, a contaminação vem com as pessoas falando ou tossindo, ou de alguma maneira jogando secreção. Então, uma distância mínima não vai alcançar a pessoa. Existem umas máscaras que usam a face inteira, transparente, que usa para ser feito procedimento em centro cirúrgico. Mas por quê? Porque você tem grande volume de secreção. Então, quando você precisa entubar um doente, você precisa de uma máscara realmente que faça essa vedação. E ela funcionaria mais ou menos dessa maneira aí. Então, ela funcionaria, mas eu não acredito que ela vai ser necessária. Eu acho que você tem outras maneiras de conseguir fazer esse mesmo efeito, entendeu? O pessoal está perguntando se você está vivo. Eu estou observando que você está tendo que segurar. Ela não dá firmeza, é isso? Ou seja, não, se eu ficar assim, ela vai cair. Anda. Pois é, se você andar um pouquinho, ela vai cair. Mas aí você pode colocar uma cordinha aqui para segurar. Mas tá arranhando a minha testa. Sim, tá arranhando a testa. Sim. Teria que ter alguma almofadinha aí. Não creio que isso seja necessário. Guardando uma distância entre as pessoas, tendo a educação necessária, eu acho que funcionaria igual.
E aqui Mas a atividade protege, né? do Protege das brasileiro gotículas. também tem a máscara fashion. Vamos ver aqui, cadê a máscara fashion? Olha lá. Olha, cheio. Xadrezinho, bem no clima aí outono e inverno, né? Pelo que a gente está vendo. E deve ter uma espuminha aqui também, né? Deve ser várias camadas, né? Para poder ter efeito mesmo, né? Mas de tecido, não sei se é TNT, se é um tecido. Então, as máscaras, elas são muito mais eficazes na hora de que se você tem alguém tossindo, para não jogar a secreção para os outros, né? Ela é muito mais eficaz para isso. Então, nesse caso, ela seria eficaz. Se tiver uma pessoa tossindo, usar uma máscara dessa, vai impedir que a secreção vá para o ambiente externo. Tanto que quando você chega na unidade de saúde, está tossindo, a primeira coisa que eles fazem é dar uma máscara cirúrgica, que é para evitar a secreção. E tem gente que não perde o estilo, né? Olha bem, ó. Da Eslováquia, a presidenta da Eslováquia mandou fazer as máscaras de acordo com o look dela. Eu vi também na internet as máscaras da rainha da Inglaterra, exatamente combinando com o chapéu, querido. Não perde tempo, tá? Todo mundo... Dá para lavar isso? Será que se lavar funciona ou tem que se trocar mesmo? Então, isso deveria ser descartável, né? Então, eu fico meio assim, de repente é muito mais estilo do que propriamente eficácia. O certo é você trocar de tempos em tempos essas máscaras cirúrgicas, se tiver secreção, de 2 em 2 horas a gente pede, né? Então, é mais fashion do que propriamente a realidade da maioria das pessoas, né? De fazer a coisa combinadinha. E ao longo do jornal a gente tem falado sobre o isolamento desde sempre. E está rolando um vídeo também super interessante mostrando exatamente, vou pedir para rodar, esse vídeo do contágio. Vamos ver junto. É assim mesmo que é, né, doutora Jéssica? Só faltou ver ele jogar aquele papel no lixo. Eu estava esperando, né? Porque o certo é você usar tudo descartável. Então, se ele espirrou e cobriu com um lenço de pano, aí pronto, já perdeu tudo, né? Mas lembrar que quando tiver secreção, que estiver espirrando, tossindo, usar material descartável. Usou lixo, lixo. Esse é o momento de um pensar no outro mesmo, né? Sim. Porque essa é a prova aí, né, de como é o contágio mesmo, né? Então é um pensando no outro para evitar essa disseminação de fato. Incrível. Olha, vamos seguir, né? E é na crise que percebemos as reais dificuldades e como são as pessoas, né? Quem trabalha com comércio informal, por exemplo, não está conseguindo tirar o sustento. Mas com a solidariedade tudo fica melhor. Veja na reportagem. Tá vendo esse homem com um carrinho de pipoca? Pois é, esse é o Cleodimar Martins Pereira, o tio Cláudio. Tio Cláudio trabalha como pipoqueiro em frente ao CEMEI João Pedro de Aguiar, em Jardim Camburi, há 18 anos. Veio o coronavírus, veio o fechamento da escola e o tio Cláudio ficou sem trabalhar. No momento que eu cheguei lá terça-feira para começar o trabalho, não teve aulas devido ao coronavírus aí, a quarentena, que não tem que ficar em casa. E eu fiquei de pé e mão quebrada. E os pais vendo aquela situação minha, como eu já trabalho ali há 18 anos, eles optaram, uma das mães optou de me ajudar. Foi aí que apareceu a Lívia nessa história, psicóloga que tem 2 filhos que estudam no colégio, um menino de 4 anos e uma menina de 2. A inspiração veio pela internet e Lívia não pensou 2 vezes. Mobilizou todos os pais a fazer uma corrente do bem, uma vaquinha mesmo.
De imediato, outras mães se empolgaram com a ideia. Uma das mães se disponibilizou a arrecadar todas as doações. Menos de 48 horas, nós já arrecadamos mais de R$1.000 para o tio Cláudio. Individualmente, fez muita pouca diferença para cada um de nós, já que as contribuições giraram em torno de R$10 a R$20. Mas esse é um dinheiro que vai impactar positivamente na vida dele, que não está podendo trabalhar agora. Como a Lívia falou, as doações individuais geraram em torno de R$10 a R$20. De pouquinho em pouquinho, a diferença foi feita na vida do tio Cláudio. Eu só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus e ela e o povo que se colocaram a me ajudar. Algumas pessoas contribuíram diretamente com dinheiro, outras fizeram transferência por meio de aplicativo. A gente também não sabe quantas pessoas contribuíram, mas será que isso realmente importa? O importante é multiplicar essas ações. Nós pensamos, que com essa corrente do bem, a gente quer estimular outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Porque se cada um de nós que ocupa uma posição de privilégio, pessoas vulneráveis que dependem disso para sobreviver, a gente vai impactar positivamente na vida dessas famílias. Muito bacana a ação, né, gente? Parabéns pela sensibilidade. E o tio Cláudio falou que essa ajuda vai cobrir as despesas da casa por 1 mês. Ele mora com a esposa e 2 filhos. E como tem 56 anos, ainda não tem direito à aposentadoria por idade. Nós estamos aqui no condomínio Marejeu, aqui em Gaivotas. Nós somos administradores aqui do condomínio. A nossa prevenção do combate à epidemia está sendo bem rigorosa, segundo a vigilância sanitária, onde nós estamos sempre pegando informações, decreto do governo. Estamos sendo bem incisivos naquilo que diz respeito à saúde, ao bem-estar de todos os condôminos. Então nós estamos tomando várias medidas aqui, juntamente com o síndico Alex, que pode falar um pouco do... Bom dia. Então, a gente, através desses informativos, nós estamos tomando as medidas, que é o fechamento dos salões, do salão do infantil, do adulto, da quadra, da piscina. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte, colocamos álcool em gel nas portarias, para estar zelando pelos moradores. E é isso. A gente está aqui buscando o melhor para os moradores. Certo, né? Importantes medidas aí nos condomínios. Você acredita que ontem chegou na minha rede social, no meu Instagram, uma amiga minha, né? Assim, vamos dizer, amiga de internet, ela disse que ontem marcaram uma reunião no condomínio basicamente de idosos, para eleger o síndico e cotas extras. Quer dizer, ela estava super revoltada, pediu para o síndico que assim, ali a maioria idosos, para que adiasse essa reunião, e parece que não foi adiada, acredita? Ou seja, nesse momento é hora do bom senso, né, George? Mas é claro que eu acredito, tem gente para tudo nesse mundo, né? Não é? E vou aproveitar, doutora Jéssica, antes da gente ir para o intervalo, o Marlon de Vitória pergunta o seguinte: gostaria de saber quanto tempo o vírus do corona fica nos locais, por exemplo, no sapato, roupas, na mão. Depende do local, né? Em determinados locais, como plástico, inox, ele consegue ficar muito tempo. Então, ele consegue ficar mais do que 3 dias aí nesse local. E ele é um vírus que sobrevive bastante ao ambiente, né? Então, uma vez depositado, ele fica por várias horas mesmo ou dias. Então, por isso a importância de estar lavando a mão, porque normalmente todos os ambientes podem ter vírus depositado e vírus em atividade. Então, mesmo assim, o que vai te prevenir não é o local, mas você lavar a tua mão em qualquer local que você colocar a mão. E tomar ainda mais cuidado com plástico e inox. Plástico e inox que é exatamente maçanetas, são exatamente os locais onde a gente mais pega, que fica mais tempo. A seguir,
A guerra do tráfico. Durante a operação em 1º de maio, Vila Velha, bandidos atiraram contra carro da Guarda Municipal. A ação da Polícia Militar para verificar se os serviços essenciais estão abertos. E novas participações de amigos do TN1 mostrando o que estão fazendo em casa nesse momento difícil que enfrentamos. A gente já volta. Hoje teve operação na região conhecida como Faixa de Gaza, em Vila Velha. A ação envolveu a Delegacia de Homicídios e a Guarda Municipal e aconteceu em Santa Rita e 1º de maio. O objetivo era encontrar esconderijos de drogas e armas, além de continuar com as investigações de crimes cometidos nos bairros. Foram apreendidos numa casa espingardas, granadas, pistolas, munição e carregadores. 2 jovens foram presos e 2 menores apreendidos. Os homens detidos já foram levados para o presídio. Já os menores foram reintegrados às famílias. Moradores não aguentam mais e fizeram a denúncia. A guerra do tráfico tira o sossego da comunidade em 1º de maio, Vila Velha. Pois é, durante mais uma operação das polícias e da Guarda Municipal, armas e munições foram apreendidas e os bandidos ainda atiraram contra o carro dos agentes municipais. Durante a ação dos policiais e da guarda na região, foi possível ouvir os tiros. A movimentação foi intensa nessa ação motivada por denúncias anônimas da criminalidade do tráfico no bairro 1º de maio. Durante o trabalho realizado em parceria pela Guarda Municipal, PM e Polícia Civil, todo esse material aí foi apreendido. 2 revólveres, 2 pistolas, uma calibre 12, material similar à granada e também muita munição. Além disso, 8 pessoas foram detidas. São todos no mesmo bairro, porém tem facções diferenciadas ali dentro. Eles ficam em guerra entre eles ali dentro do próprio bairro. Durante a operação, os criminosos ainda tentaram intimidar os policiais e agentes. Inclusive, uma viatura da Guarda Municipal foi atingida por tiros. Só que os agentes da Guarda garantem que vão continuar o trabalho na região. A Guarda vai continuar fazendo o seu trabalho, intensificando ali as abordagens, tentando aí diminuir essa criminalidade no local. Segundo a Guarda, mais uma vez, a guerra é pelo comando do tráfico de drogas e todos os detidos são da região e têm envolvimento com a criminalidade. O tráfico ali no local é muito forte e aí tem essa guerra aí para tentar um tomar o tráfico do outro. E agora uma cena que choca pela violência. O rapaz que aparece nas imagens sendo espancado por populares tinha acabado de roubar uma televisão. Ele foi perseguido e alcançado por um grupo de pessoas que resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Agrediram de forma violenta o suspeito. O homem chegou a ser jogado em uma lagoa em Jacaraípe, na Serra. Não tivemos a informação se a polícia foi chamada para atender a ocorrência. E teve fiscalização para verificar se os serviços essenciais estavam abertos. A ação foi feita pela Polícia Militar. Um bar foi fechado na Serra. As equipes da Polícia Militar faziam uma primeira abordagem ao estabelecimento aberto. Em seguida, a Vigilância Sanitária dava as orientações para o proprietário sobre o decreto estadual que determina o fechamento do comércio. O dono deste bar em Felrosa obedeceu à orientação dos agentes e fechou. Ele aprovou a iniciativa. Eu estava mal informado. Eu fiquei muito satisfeito agora dessa comitiva vir aqui e nos falar o que está acontecendo. O não cumprimento do decreto por parte dos comerciantes pode gerar penalidades. Vai orientar, vai dar uma advertência. Logo em seguida, se o insistir permanecer aberto, vai advertência, posteriormente vai haver uma notificação, multa. Caso nada disso, o comerciante não obedeça, vai ser feito o quê? Nós vamos agir de forma mais contundente. Nós faremos a condução do mesmo por desobediência. A previsão é que o comércio permaneça fechado até a primeira semana de abril. Além dos estabelecimentos com serviços essenciais como as farmácias, os restaurantes e lanchonetes podem funcionar até às 4 da tarde. Mas aqui em Laranjeiras, por exemplo, este restaurante nem abriu as portas. Já do outro lado da rua, os responsáveis por aquele self-service disseram que o movimento caiu cerca de 70%. A gente só está atendendo um público fechado, né, no caso farmácia,
farmácia, empresas privadas. Uma das meninas fica na porta, higienizando a mão de quem entra, né? Todo mundo quando vem aqui vem de máscara, pergunta se tem muita gente no restaurante, aí entra. Se tiver uma quantidade de pessoas a mais, eles não entram. Além disso, o decreto publicado pelo governo autoriza o funcionamento de empresas que fornecem alimentos no formato delivery. Na prática, o objetivo é manter as pessoas em casa e evitar aglomeração em espaços públicos. Então, a ouvidoria do município deve ser chamada se a medida não for cumprida. Se não resolver, chame a Polícia Militar. As multas variam de R$ 2.000 para infrações leves a R$ 1,5 milhão para casos gravíssimos. Em Aracruz, a prefeitura proibiu a abertura de padarias por tempo indeterminado. Elas só poderão fazer entregas. Também está proibida a entrada de menores de 10 anos e pessoas acima de 60 anos nos supermercados. Apenas uma pessoa da família poderá entrar. O transporte municipal também está suspenso e as viagens intermunicipais serão restritas. Esse tipo de transporte poderá ser feito apenas para desembarque de moradores do município perto das residências. Tem restrição até para funeral. Serão permitidas 10 pessoas nos velórios e enterros. Oi pessoal, meu nome é Manoele Patrocínio e eu tenho feito algumas participações na Dica do Chefe. E eu queria mostrar para vocês como está sendo a minha rotina e a rotina das minhas amigas aqui do prédio. E agora a gente vai conversar um pouco com elas. Oi, gente! Oi. Então, como está sendo a rotina de vocês nesse período de quarentena? Olha, tá sendo bem difícil, porque a gente não pode sair de casa e a gente só fica dentro de casa sem poder sair, sem poder brincar, mas a gente brinca aqui dentro mesmo. Eu e meu irmão já inventamos várias brincadeiras divertidas. Um beijo grande, obrigado aos amigos do TN, tá? Essa turminha aqui é a turminha da pesada aqui do condomínio, onde tá todo mundo privado de utilizar as áreas comuns do prédio. Beijo, galera! Beijo, galera! E a gente continua com um assunto muito sério, coronavírus. Precisamos que todos os brasileiros façam a sua parte para diminuir o contágio. Pessoas com mais de 60 anos devem ficar em casa, mesmo sem os sintomas. Nossos idosos e pessoas com doenças crônicas e respiratórias são mais vulneráveis e, por isso, o cuidado com eles tem que ser redobrado. Os demais devem evitar a circulação nas ruas. Se puder ficar em casa, fique. Precisamos nos ajudar. Se estiver com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde sobre o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar e continue adotando as medidas de prevenção. Lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com braço, nunca com as mãos. Mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite abraços, beijos e apertos de mão. Higienize com frequência o celular e brinquedos de crianças. E se tiver dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Ou também pode baixar o aplicativo do Ministério da Saúde, Coronavírus-SUS. Hoje é terça-feira, 24 de março. Vamos conferir juntos o que é destaque no Jornal A Tribuna. O que muda na lei trabalhista até o fim da crise para evitar demissões. Redução de salário permitida pelo governo vai chegar a 67%. Mais de 13 mil já foram demitidos de bares e restaurantes no estado. Na foto principal,
Novos locais de vacinação contra a gripe na Grande Vitória. Mudanças de regras em condomínios provocam brigas entre moradores. Corpo de empregada doméstica assassinada é encontrado enrolado em lençol. Estado vai ter recorde de casamentos em setembro e outubro. Mais tempo para recorrer das multas de trânsito. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta terça-feira. No AT2, estou de quarentena tomando vitamina C, diz a atriz. Paulo Sérgio Vargas é nomeado reitor da UFES. E dicas para ajudar filhos com as aulas à distância. Meu nome é Tatiana Schumacher, sou cirurgiã dentista. Então, como todos, a nossa rotina mudou muito. Atendimentos que a gente pode prorrogar, nós prorrogamos. Porém, como eu atendo emergência, eu preciso ir ao consultório fazer alguns atendimentos de emergência. Tomando toda a precaução, no caso, utilização de EPIs, solicitando aos pacientes que vão somente o paciente, criança com um responsável apenas, para que a gente evite aglomeração de pessoas no ambiente. E assim a gente vai tentando, tomar todo o cuidado, principalmente onde os meus filhos se encontram em casa, a aula não tem, tentando fazer com que essa rotina diária deles não fique tão entediada, a utilização de filmes, jogos de tabuleiro, jogos de videogame, o que nós temos disponível em casa, nós estamos tentando fazer e procurando ficar o máximo de possível dentro de casa. A gente está adorando saber o que você está fazendo, viu? Continuamos aqui com a doutora Jéssica. Tem mais uma pergunta, mais uma dúvida. Quem tem asma ou algum problema respiratório corre mais risco? Sim. As pessoas, inclusive, tem uma portaria já que essas pessoas que têm asma, DPOC e outros problemas respiratórios, elas deveriam ser afastadas do trabalho nesse tempo, ou fazer trabalho em casa, Realmente eles têm mais risco, as complicações vão ser mais graves em caso de coronavírus. Então isso já existe esse decreto de que eles devem trabalhar em casa. Em relação... desculpa, gente. Em relação às grávidas, mais uma dúvida de amiga do TN, ela disse que os órgãos ficam comprimidos. Então, assim, tem que ter um cuidado extra nesse momento de pandemia? Então, parece que o vírus não tem muita afinidade por grávidas e crianças, uma característica dele. Não tem grávidas comprometidas como foi o H1N1, que teve maior infectava e tinha doença mais grave em grávidas. No caso do corona, nem tanto. A gente não viu isso nos trabalhos até agora, Então, são os cuidados gerais mesmo. E eu acho que uma grávida não deve ser exposta, Assim, se possível, o mínimo possível, porque qualquer coisa vai ser um problema a mais, pode adiantar trabalho de parto, dentre outros, Mas não especificamente, a gente não tem dados sobre grávida e coronavírus que sejam robustos, como a gente já tem pelo H1N1. Doutora, por que diferente de uma gripe comum ou de uma gripe um pouco mais forte, o coronavírus dá falta de ar? Um dos principais sintomas do coronavírus é a falta de ar. A falta de ar já é por acometimento dos pulmões. Então, você tem um quadro de via aérea mais superior, que é o mais comum, e quando você tem falta de ar, significa o pulmão está acometido, é mais grave. Então, quando você tem falta de ar, significa que você já tem uma pneumonia viral, você tem um vírus ali disseminando dentro do pulmão, e certamente o que tem na literatura é que esses casos vão evoluir rapidamente para a insuficiência respiratória e vão precisar ser entubados. Mas para chegar até a falta de ar, eu consigo perceber que eu estou chegando até uma gravidade, ou eu não consigo ter essa percepção? Às vezes não, às vezes isso acontece muito lentamente. Por exemplo, tem relatos de que você vai desenvolvendo um quadro gripal, viral, e lá pelo 5º dia começa a ter falta de ar e o quadro fica mais grave, e tem casos que já começa com falta de ar e rapidamente já evolui para insuficiência respiratória. O negócio é quando quando chega a ter dispneia,
falta de ar, como você falou, é porque já tem um comprometimento pulmonar. E o coronavírus tem mostrado o seguinte: quando tem comprometimento pulmonar, é grave, vai para o tubo e vai ficar muito tempo no tubo, no respirador, precisando de equipamento para respirar, que é um grande problema, que além de ir para a necessidade de ventilação mecânica, são pacientes que ficam muito tempo. Em média, um paciente fica 5, 6 dias em ventilação mecânica. O paciente com corona fica 3 semanas. Então, você pega um respirador e coloca um doente com corona, você vai ter aquele leito ocupado por 3 semanas. O que é a falta de ar? Muita gente em casa agora está assim, eu estou sentindo falta de ar. O que é sentir falta de ar? Esse sintoma que seria do coronavírus? É muito subjetivo. Então, vamos lá. É uma pessoa que confunde mesmo, e talvez a melhor maneira, se você está com a impressão de falta de ar, é procurar um atendimento médico. Por quê? Pode ser, sim, comprometimento pulmonar pelo coronavírus, pode ser uma crise de asma desencadeada por um resfriado ou mesmo pelo coronavírus, pode ser a ansiedade, que hoje todo mundo com ansiedade está com falta de ar, e aí já tinha uma asma controlada. Eu tenho vários pacientes assim, estava com uma asma controlada e de repente começa a sentir falta de ar, e a própria ansiedade gera crise de dispneia e crise de asma, entende? Então, assim, na dúvida, você sentiu falta de ar, é um motivo de você procurar ajuda, porque lá ele vai ser avaliado se é uma crise de asma, se é outra coisa, se ele está só ansioso, mas é lá naquele local. Por quê? Porque a partir do momento que sente falta de ar, no caso do corona, a chance de você ter a evolução para um quadro ruim é muito rápida. Então, é melhor pecar nesse caso. É o que mais está chamando a atenção, de fato, é a evolução rápida. Né? Sentiu falta de ar, a evolução é muito rápida daí. Olha, pessoal, no próximo bloco tem mais participação de amigo do TN1, mostrando o que está fazendo em casa nesse momento difícil de pandemia do coronavírus. E a doutora Jéssica Polese continua tirando as suas dúvidas ao vivo. A gente já volta. Em meio à pandemia do coronavírus, um dono de um restaurante de Vila Velha vai distribuir comida de graça, Ingrid. Que coisa linda, né, gente? O Paulo Roberto pediu até autorização à ex-mulher para usar dinheiro da pensão do filho para comprar alimentos e preparar as refeições. Vamos ver o vídeo. Pessoal, né? Todo mundo sabe que esse aqui é meu restaurante. Hoje ele está de portas abertas e eu vim pedir um favor para vocês. Hoje, nada ali vai ser comercializado em valores. Vai ser tudo ali hoje gratuito até às 5 horas da tarde. Mas para quem? Para pessoas que moram na rua, pessoas que andam catando papelão aí, pessoas que não estão com condição de ir no supermercado comprar alguma coisa, pessoas que pedem dinheiro no sinal, que vende bala no sinal. Nós sabemos que muitos desses dinheiro é para comprar, né, para sustentar o víciozinho deles, mas nós sabemos também que eu já presenciei, eu tenho carro também, já presenciei que eles pedem bastante comida, né? Não pede comida para te comover, você dá dinheiro não, pede comida mesmo, que isso fazem comigo o tempo todo. Então, pessoal, eu tomei essa atitude de estar abrindo hoje aqui, porque ontem eu estava indo embora para minha casa, aí eu estava passando em Itapuã, eu vi 2 crianças, uma mãe e um pai, abrindo lixo e comendo as coisas do lixo, entendeu? Tinha uma mãe, 2 crianças e um pai comendo coisa do lixo. Por quê? Porque o fluxo de carro acabou. Nós sabemos que essa epidemia tá matando, não é brincadeira, mas eu fazendo a minha parte, tá aqui, ó, mostrar para vocês, ó, que nada tem ali dentro, não sobrou nada. Eu vou no mercado agora, vou comprar as coisas para as pessoas, e eu quero que vocês passem esse vídeo para frente para quem realmente precisa, que está com fome, que está com necessidade, porque eu sou pai, é feio ver isso, não é bonito, eu não gostei, tá, de ver a pessoa mendigando, pedindo comida. Então eu peço ajuda de vocês, cara. Até 5 horas da tarde, meu restaurante vai ficar aberto para essas pessoas de pouca renda, de baixa renda, que não tem como se alimentar. Eu me chamo Marcele,
tenho um pequeno negócio local aqui na Praça Benem Marques, em Vila Velha, junto com meu sócio Heraldo. Trabalhamos no Comandos Burger, com hambúrguer artesanal. Nesse momento de epidemia, o que a equipe do Comandos resolveu adotar como medida preventiva? Não estamos abrindo por esses dias, tá? Estamos tentando montar uma estrutura para atendermos somente delivery. Assim a gente vai preservar a saúde tanto dos funcionários quanto de todos os nossos clientes que consomem os nossos lanches. Acredito que isso será um momento passageiro, mas nesse primeiro momento, todos os comerciantes que têm pequenos negócios, que trabalham principalmente com alimentos, devem sim tomar todas as medidas para que essa epidemia não se alastre. Um beijo, agradeço, fica com Deus. Um beijo aí para a nossa amiga que mandou esse vídeo, mas eu gostaria de voltar com o George, com a doutora Jéssica, no vídeo do Paulo Roberto. É um momento, de fato, de compaixão mesmo, né? Que atitude bonita dele, né? Triste, realmente. A gente vê, imagina, a cena de um pai, uma mãe, 2 crianças comendo no lixo. Quer dizer, ele que pode fazer alguma coisa, está fazendo, né? Se cada um fizer um pouquinho, a gente minimiza essa dor de todos, né? Sim. A gente viu 2 lados, né? A gente veio o lado da comerciante, que também está fazendo de tudo para sobreviver. Um outro comerciante também que viu uma imagem lamentável de uma família que com certeza trabalhava, recebia um pouquinho de dinheiro, que agora nem tem como mais trabalhar e que está buscando outros meios. Então é um ajudando o outro, tentando sair dessa situação e que não vai resolver tão cedo. E a gente precisa realmente dos governantes de uma situação maior para resolver isso daí, porque a situação vai ficar difícil. Vamos continuar aqui com dúvidas de amigos do TN. Tem uma pergunta, se quem tem apneia do sono faz parte do grupo de risco? Só a apneia do sono, não. Se for outras doenças associadas, aí tem que ser avaliado. O que está muito sendo discutido é que um dos tratamentos para a apneia do sono é o uso de CPAPs, que gera aerosóis. A questão de chegar em casa e tirar a roupa também. Sim. Porque se eu sentei num lugar contaminado e eu posso levar para outros locais, então a importância é de se tirar a roupa. Sim, a orientação é ter um sapato deixado do lado de fora da casa, não entrar com esse sapato dentro de casa. Nós da área de saúde, chegar e tirar a roupa imediatamente e já colocar ela ou dentro da máquina ou dentro do sabão, porque o sabão mata tudo mesmo, e ir direto tomar banho. Essa é a orientação para a gente, na área, como profissional de saúde, levar o mínimo de material, porque teoricamente todo o nosso material está contaminado. Então, você deixar ele do lado de fora também. Então, na minha casa já tem uma cadeira do lado de fora que eu coloco a minha bolsa, ela não entra mais dentro de casa. E eu já entro lavando a mão e é o tempo de tirar a roupa, botar em algum canto para depois lavar imediatamente, né? E tomar banho. Então, pois fica um alerta aí, né, para todas as pessoas. A gente mostra constantemente, está mostrando o transporte público também, né? Então, ou seja, é essa orientação. No transporte público está todo contaminado. Acho que se a pessoa pensar, isso está tudo contaminado, onde eu botar a mão está contaminado. Eu não posso deixar minha mão suja e levar a mão à boca e olho. De jeito nenhum, e roupa é isso que vai evitar. Os mesmos cuidados. Doutora Jéssica, nós agradecemos demais a sua participação ao longo do jornal. Muito obrigada mais uma vez aqui com a gente, né? Sempre tão gentil, né, George? Obrigado, doutora. Obrigada. E amanhã nós estaremos de volta esperando a sua companhia, o seu vídeo, para mostrar o que você tem feito aí nesses dias. A gente vem trabalhar, depois vai para casa e fica quietinho lá, trabalhando de casa também, né, George? Para voltar no outro dia, com certeza. Aqui. É isso aí, ó. Um beijo bem especial e até amanhã. Até mais, gente.